Tava lendo uma coisa bem interessante aqui. Lá em Gênesis, olha só que interessante, né? Caim e Abel, acho que a maioria conhece a história. Mas, ó, depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ok. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, ou seja, a primeira coisa que Deus se agrada é da pessoa e não da oferta em si, né? Se ele criou tudo, criou bicho, animal, planta, tudo que tem, enfim, já é dele. Então ele se agrada da pessoa e da atitude. Mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Eu achei essa tradução aqui muito legal. É a NAA, é a nova Almeida atualizada, né? Dizem que é a melhor versão, porque ela foi revisada e acertou algumas coisas e tal na tradução, né? E aí eu achei sensacional, porque tipo assim, cara, o cara fechou a cara. E aí Deus lhe disse, né? Então o Senhor lhe disse, versículo 6: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Esse versículo 7 para mim é uma das, sério, é uma das chaves, assim, dos entendimentos, um dos versículos mais sábios da Bíblia. Porque ele vai explicar de modo prático algumas coisas, ó. O que Deus está falando para ele. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Então, tipo assim, cara, faz o que é certo, e aí depois. Porque se você fizer certo, eu não vou te reprovar, não vou falar que você está errado, e você não precisa ficar irritado. Ou seja, vai no meu modo, faz o que é certo, segue o princípio, faz as paradas corretas, tá ligado? Porque senão depois eu vou falar pra você que tá errado, cara, e eu vou te corrigir, aí você vai ficar com cara fechada. Então, quem é pai e quem já foi, né? Quem é filho, todo mundo foi filho, mas enfim, assim, quem teve um convívio com o pai e com a mãe e quem é pai também sabe. Quantas vezes você corrige o teu filho, aí ele fecha a cara com você, do tipo, pô, cara, não quer ficar irritado do que eu tô falando? Faz o que eu pedi, faz o que é certo. Ah, mas os pais são abusadores, agressivos. Não tô falando desses casos, tô falando do caso em que, por exemplo, pode tirar a roupa suja, coloca lá no cesto para lavar a roupa, entendeu? Não deixa no chão. Faz isso que é certo, é uma regra aqui da minha casa, por exemplo. E eu às vezes também esqueço e quebro. Eu não posso ficar nervoso. Então, aí você vai e corrige o filho ou a filha, aí fica bravo, do tipo, cara, faz o que é certo que isso aí não vai acontecer, beleza. E aí Deus continua. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. Aqui é um entendimento espiritual no seguinte sentido. Toda vez que você quebra um princípio divino que Deus estabeleceu, um princípio espiritual, o pecado está à porta, ou seja, morte espiritual está te esperando. E aí o que ele fala? O desejo dele será contra você, ou seja, o pecado vai lutar contra você. Mas é necessário que você o domine. Isso aqui é sensacional, cara, porque Deus ele tá falando que a responsabilidade de lutar contra o pecado é nossa. É necessário que nós o dominemos, ou seja, se eu fizer alguma coisa errada, ou mesmo que eu não faça errado, todo dia o pecado está à porta, certo? É mais chance de você fazer coisa errada do que certa, vou falar a verdade. Mas o que Deus fala aqui, e eu penso que serve para nós? O desejo desse pecado ele será contra você, ou seja, pô, quem é casado muitas vezes vai ter o desejo de trair contra a mulher. Tá lidando com dinheiro e repartição pública, o desejo é roubar o dinheiro. Por aí vai, cara. Tantos e tantos exemplos. Mas é necessário que você o domine. Aí você pode me perguntar, Thiago, eu não consigo. E eu também te falo que sozinho eu também não consigo. E Paulo, lá no Novo Testamento, vai desenvolver toda uma teologia lá em Romanos a respeito dessa questão do pecado, o desejo. E resumindo a história, eu posso resumir para você. Por meio de Jesus Cristo, pela morte dele, por ele ter se feito maldição na cruz, nós podemos anular a força do pecado. E com o Espírito Santo de Deus, que quem é batizado com o Espírito Santo tem o próprio Espírito de Deus habitando no seu corpo. Isso é um presente maravilhoso de Deus. É uma das coisas mais. Me engasga a garganta, mano. Isso aqui é. Eu não consigo entender, entendeu? Eu não consigo entender. Eu apenas vivo, sinto, tento agir de acordo. Mas com o Espírito Santo em nós, nós podemos, por meio de jejum, de oração e de uma entrega a Deus e submissão a Deus,
E também, Jesus falou que aqueles que querem o seguir, que tomem as suas cruzes e o sigam. Então, é uma vida de cruz e uma vida de renúncia. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, amigaço do peito, eu amo esse cara, não vou falar ele para não expor ele. E ele falando que conversando com pessoas de outras religiões, aí eu converso também. Esses tempos cortei o cabelo aqui com uma pessoa do condomínio, ele é da Umbanda, se não me engano. Ah, não sei, no carro dele tem um negócio, um adesivo do Zé Pilintra lá, me deu, alguma coisa assim. E ele falando sobre as outras religiões, né? E basicamente o que ele conversou com essas pessoas é que não tinha renúncia, cara. Era só receber, receber, receber e vambora. Só que o cristianismo é diferente, velho. Não tem como. O cristianismo é renúncia, é lutar contra o desejo, que a gente fala da carne, o desejo da carne, mas é esse desejo do pecado que está à porta e tenta nos dominar. Só que o Espírito Santo de Deus, ele te dá força para combater isso. E o peso que esse pecado gera espiritual em nós é muito grande, sabe? Eu lembro lá em 2013, quando eu tive um encontro muito diferente da parte de Deus. Deus me tomou de verdade. Eu lembro quando eu estava ajoelhado entregando minha vida a Ele num culto de noite, numa igreja Bola de Neve aqui em Ponta Grossa. Eu lembro desse peso, eu sinto, perdão, eu sinto como se fosse uma mão retirando isso do meu coração e puxando para cima, assim, é um negócio, uma percepção que eu tenho até hoje. E na hora meu coração ficou leve, meu corpo ficou leve, ficou melhor. Enfim, por meio de Jesus Cristo nós podemos ter a redenção dos pecados e com a fé nele ter a vida eterna, para a glória de Jesus. É isso, queridos. Valeu, um abraço. Vamos ver se esse formato aqui ficou bom, ó. Fiquei pequenininho aqui, acho que vai dar boa. Valeu, um abraço, ótimo dia.